Depois que seu marido morreu de esclerose lateral amiotrófica, essa mulher recebeu uma ligação que a deixou trêmula e completamente em choque ao ouvir as palavras da pessoa que estava do outro lado da linha. Era seu médico. Tessie Sylvester mal havia se recuperado da morte de seu marido quando recebeu a ligação que jamais poderia esperar. Quando desligou o telefone, estava em choque total. Só haviam passado algumas horas desde que seu marido tinha falecido, desde que ela deu seu último adeus ao marido e pai de seus filhos. Ela foi deixada sozinha no mundo e agora tinha acabado de ouvir a notícia mais devastadora que poderia escutar. John Sylvester estava lutando contra a esclerose desde que foi diagnosticado pela primeira vez com a doença debilitante em meados de 2010. E além disso, embora eles tivessem tempo para preparar a família sobre o que poderia acontecer, todos ficaram abalados do mesmo jeito quando John acabou falecendo no hospital. No dia de sua morte, John disse à esposa que ele sabia que era sua hora. Mais ou menos uma hora depois que ele faleceu, ela ainda não queria aceitar, nutrindo uma esperança vã de que ele pudesse escapar. A dor de sua perda quase não foi permitida de ser sentida, já que logo depois os médicos revelaram que Tessie teria sua própria batalha para lutar. Decidindo esconder a notícia de seus filhos, ela posteriormente teve que enfrentar o futuro sombria sozinha. Sim, uma reviravolta cruel do destino ainda aconteceu em sua vida durante aquele mesmo dia fatídico. Tessie ainda estava falando com os organizadores do funeral sobre os detalhes comoventes da cerimônia de enterro e velório do marido quando tudo aconteceu. E foi quando eu atendi o telefone e do outro lado da linha era um médico. E quando os médicos deram a notícia, Tessie sentiu que o seu mundo tornou-se quase surreal. Então eu perguntei o que era exatamente, e a resposta que tive foi essa: é câncer. E isso foi terrível. Ela posteriormente disse à CBS. Na verdade, um tumor cancerígeno em seu fígado foi descoberto, e o prognóstico não era nada bom. Consequentemente, o futuro de seus filhos, já órfãos de pai, tornou-se ainda mais desesperador, confirmando a possibilidade de que o câncer pudesse se espalhar para mais órgãos. Tessie soube que a morte do seu marido não era o fim do sofrimento da família, e ela estava muito preocupada com seus filhos, e isso a consumia por completo. Como eles lidariam com a perda de ambos em um período de tempo tão curto? Como as crianças ainda não sabiam da doença de sua mãe, ela sabia que cedo ou tarde ela teria que prepará-los para isso. Mas achou que seria melhor deixar eles passarem pela situação com o pai para depois explicar sobre sua própria condição. A história de John e Tessie até aquele ponto de vida estava sendo linda e única. O marido treinava um time de futebol juvenil em 2002 e subsequentemente se casaram, alguns anos depois. A união deu a eles 2 filhos. E então se passaram 6 anos de felicidade, de um casal sempre preocupado em ajudar os outros e completamente apaixonados. Mas seu mundo mudou para sempre quando a doença de John foi diagnosticada. A família de Minnesota teve que assistir John passar por todo o sofrimento físico causado pela esclerose lateral amiotrófica, e sua vida tornou-se cada vez mais restrita à medida que a condição dele ficava mais severa. John era um pai muito amoroso, e isso ajudava a manter a perspectiva positiva da família sobre a vida, mesmo tendo ele apenas em sua cama de hospital. Tessie acredita que a morte de John aos 44 anos permitiu que ele zelasse por sua família, enquanto ela enfrentava a dela em seus últimos anos. John permaneceu forte enquanto seus filhos tentavam entender por que seu pai estava sendo tirado deles. Eu sentia que eu precisava de alguma proteção, de ir para outro lugar para ficar com meus filhos. A verdade é que seus filhos nunca conseguiram entender por que a equipe médica não pôde salvar seu pai e por que ele não estava lá. Ela tinha certeza que quando eles soubessem que sua mãe ficaria doente como seu pai, seria um golpe terrível. Toda criança merece uma infância tranquila e despreocupada, e isso foi tirado deles.
Um exemplo disso foi que a doença evitou que John brincasse com seus filhos, como a maioria das crianças podem fazer. Durante seu último dia de vida, em uma conversa emocionante com o amor de sua vida, John tentou assegurar para ela que não passaria o resto da sua vida sem a sua alma gêmea. Enquanto eu chorava e rezava, John dizia: "Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem." Logo depois, em meio ao pranto e lágrimas da família, John se foi para nunca mais voltar. E agora, Tessie teria que encarar a vida como uma mãe solteira. Isso foi ainda mais doloroso do que quando o médico ligou confirmando que o teste que ela tinha feito tinha confirmado um câncer. E tudo veio poucas horas depois da morte de John. Parecia que seu próprio corpo a havia enganado de fato, por todo o tempo em que ela colocava toda a sua energia focada nos cuidados do marido. Por isso ela não tinha conhecimento da sua própria doença física e parecia aparentemente em forma e saudável. Tessie passava todo o tempo ao longo dos anos concentrada em seu marido e na doença debilitante que ele tinha. Mas quando o exame de sangue de rotina descobriu algumas células anormais, apenas depois do telefonema que Tessie percebeu que seu futuro reservava ainda mais incertezas. Para piorar ainda mais as coisas, novos exames confirmaram que a cirurgia se tornou uma impossibilidade. O câncer também se espalhou para o fígado e os gânglios linfáticos. A confusão e o medo foram totais e eram quase insuportáveis para ela. Além disso, a mulher de 36 anos nem mesmo parecia ou se sentia doente até o dia em que os médicos confirmaram que o câncer a dominou e ameaçou privá-la de um futuro com seus filhos. Mas embora Tessie estivesse compreensivelmente perturbada, sua prioridade era garantir que os filhos pudessem lamentar a morte do pai. Em uma tentativa de diminuir o sofrimento dos filhos, Tessie cortou seu cabelo curto antes que começasse a perdê-lo completamente durante o tratamento do câncer. Muitos teriam desistido já, mas ela se manteve firme por seus filhos. Tenho tentado muito manter toda a esperança nessa época difícil. E você sabe, isso não é fácil. Mas estou feliz por estar conseguindo, por ainda ter forças físicas para prosseguir. No entanto, essa mãe solteira, mais uma vez, teve que se sentar e dar algumas notícias de partir o coração para os seus filhos. No dia anterior, que ela teve que suportar essas más notícias, sozinha, ainda refletindo sobre toda a positividade eterna do seu marido, Tessie se recusa a perder a esperança de um futuro brilhante tendo seus pais e 5 irmãos reunidos em torno dela. O mundo tinha virado de cabeça para baixo e a viúva se tornou o ganha-pão da família antes da morte de John. Mas agora, Tessie não tinha ideia de como ela lidaria com a doença. Eu não quero dizer que isso não é justo, ainda porque eu não estou pronta para ceder a isso e desistir. Sim, Tessie sabia que quando os tratamentos começassem, ela não poderia trabalhar mais. Portanto, não seria capaz de fornecer uma casa estável para os filhos dela. Mas ela não precisava se preocupar, porque graças à pressa da comunidade, foi organizada uma espécie de vaquinha online. E em seguida, as notícias sobre o sofrimento da família e resistência duradoura dessa mãe se espalharam e doações começaram a acontecer, chegando ao valor de quase $300 mil. A morte de seu marido e o diagnóstico trágico, sem dúvidas, foi um grande teste em sua vida. Mas por mais que uma experiência como essa poderia ter destruído até mesmo a mais forte das pessoas, a incerteza sobre o futuro, que poderia ter rasgado uma família em pedaços, tornou-se força. Graças às coisas que ela acreditava. Pois para ela, seu falecido marido está no céu, cuidando de seus problemas e mostrando que uma família unida pode suportar qualquer luta quando realmente está unida. Se você gostou dessa história, deixe o seu joinha e siga o nosso canal. E eu te vejo na nossa próxima história sensacional